Ontem eu fiz aqui, senhor presidente, antes de mais nada, quero parabenizar o pronunciamento do senador Hélio José, dizendo que ele reflete a preocupação de toda essa casa e, sobretudo, a iniciativa que teve de criar um instrumento de debate que possa redirecionar corretamente as atitudes que estão se mostrando para a sociedade como absolutamente inadmissíveis, no sentido de que não venham nos suprimir nenhum dos programas que possam, ao contrário, em vez de trazer o desenvolvimento, trazer o subdesenvolvimento. Ontem eu fiz aqui, senhor presidente, um pronunciamento chamando a atenção sobre a importância da definição sobre os contratos de refinanciamento da dívida dos estados e municípios com a União. Hoje, eu gostaria de chamar a atenção para o agravamento das dificuldades que eu citei ontem e que hoje quero ressaltar, dos municípios que têm enfrentado, em função do atual quadro da crise econômica, as maiores dificuldades. A recessão que nós enfrentamos é a causa, entre outras consequências, uma forte queda de arrecadação registrada em todos os jornais e sentida em todas as situações, em todas as instituições, em todos os governos. E essa forte arrecadação tributária que coloca em risco a manutenção, e, aliás, coloca em risco que já tem consequência da manutenção dos repasses das verbas do governo federal aos estados e municípios. Acontece que, como sabemos, muitos municípios dependem fortemente dessas transferências obrigatórias ou voluntárias para arcar com as responsabilidades determinadas pela Constituição. Há quem ache, e já se levantou essa bandeira aqui sobre a criação de municípios, como se isso tudo fosse uma forma de arrebatar, sangrar o governo por ter que cumprir algumas obrigações com os municípios e com o Estado. Ora, a Constituição que escrevemos, ela cita ali os deveres que a União tem. Mas instituiu-se modernamente passar aos Estados as suas obrigações, e quando o bolo da arrecadação fica concentrado no governo, se esquece dos deveres constitucionais que a União tem com os estados e municípios. Cuidar da saúde, da educação, da segurança pública. Então, hoje, eu posso dizer que arcar com essas responsabilidades determinadas pela Constituição tem sido praticamente impossível. E mesmo ressaltar as transferências de responsabilidades que aqui citei. Hoje, a dificuldade para cumprir atribuições municipais, com o orçamento enxuto e o aumento, inclusive, das nossas demandas, que é natural para uma população que cresce a cada dia e para a deficiência, fora a questão de desvio de recursos e má gestão, gestões viciadas na própria corrupção. A gente não fala em pouco dinheiro quando cita isso, não, senador. Nós falamos que esses exemplos recaem todas as consequências dela em cima das administrações públicas. Não tem quem auxilie ninguém nessa hora, porque se não são cumpridos os deveres constitucionais, muito menos alguém que possa fiscalizar a aplicação do recurso público. Houve, por exemplo, eu quero citar nesse quadro, se eu me permitir concluir esse raciocínio, pode ir, senadora. O aumento real do salário mínimo e aumento do piso dos magistérios, mas as receitas não sobem na mesma proporção das despesas. Portanto, a contrapartida oferecida é sempre insuficiente para cobrir os gastos que nós estamos citando aqui. O governo federal estimulou, senador, gestores municipais para a elaboração de projetos para obras, contratações de serviço, mas não teve a capacidade de execução desses cronogramas que foram aceitos, desses projetos que foram apreciados e que foram aprovados. Além disso, nós sabemos muito bem as consequências da política de desoneração de imposto adotada nos últimos anos, com renúncias de IPI, imposto de renda e outras desonerações sobre as quais nós já debatemos,
que teve forte impacto, senador, na arrecadação nacional e na disponibilidade de recursos aos municípios. Eu quero citar aqui para o senhor os dados que a Confederação Nacional dos Municípios nos deu sobre essa desoneração, que teria provocado a renúncia para a União de cerca de 500 bilhões de reais entre 2009 e 2014, e perda de mais de 100 bilhões de reais para os municípios. Eu concedo uma palavra. Até quero só ressaltar também que me chamou muita atenção a soma, né, dos efeitos dessa política desde 2003 até a previsão de 2016. O impacto seria de 22,2 bilhões na despesa de pessoal com dos municípios brasileiros. Concedo a palavra, Vossa Excelência. Nobre senadora Rose de Freitas, nobre senador Paulo Paim, presidente dessa sessão, é de altíssima relevância o que a nossa senadora Rose de Freitas aqui coloca. Eu pude acompanhá-la, a nossa nobre senadora, como presidente da Comissão Mista do Orçamento e eu membro da comissão, o esforço que a nossa senadora fez no sentido de ajudar todos os municípios brasileiros, os estados, a superarem, porque, no fundo, quem paga o pato dessas desonerações é exatamente o cara lá da ponta, é os municípios, são os estados que ficam com dificuldade para poder manter as suas contas. Então, nobre senadora Rose de Freitas, eu quero dizer para Vossa Excelência que toca nesse assunto, que é um assunto importantíssimo para qualquer governante, porque é aquele negócio, os governos passam, o Estado fica. Então, a gente precisa discutir uma forma adequada. E o município também. E o município também. Então, por isso que nós que apoiamos o municipalismo, nós que apoiamos os estados, precisamos discutir um pacto federativo que realmente tenha condição da gente poder ter um país mais planejado, um estado mais planejado e um município mais planejado, com a tranquilidade de saber que nós temos um plano de metas que será executado. Vossa Excelência participou e me ajudou, inclusive, a gente votar por unanimidade no PPA, toda a discussão sobre a questão das energias alternativas. Todo mundo sabe que a questão da energia solar, que é uma cadeia de grande geração de emprego e de produção fundamental para o nosso país. Quando nós colocamos no PPA que o governo teria que, nos próximos 4 anos, ter como meta pegar o mesmo valor que foi gasto em Belo Monte, que foi exatamente 40 bilhões, e fazer investimento para que a nossa dona de casa, para que o nosso empresário, para que o nosso micro, pequeno produtor pudesse ter essa energia que Deus nos deu, barata e sagrada, que tudo pudesse ser aproveitado, lamentavelmente foi vetado do nosso PPA esse item sobre a questão das energias alternativas, que nós aprovamos na CMO por unanimidade, com parlamentares de todos os partidos, de todas as questões. Então, são esse tipo de coisa que atrapalha quem está lá na ponta, que a nossa dona de casa, nosso empresário, que poderia ter pego um recurso de 40 bilhões que for investido em Belo Monte, que gerará apenas, olha o que eu estou falando, 4,5 gigawatts de energia firme, e Belo Monte tendo a possibilidade de até 12 gigawatts, né? Ou seja, 12 megawatts, 12 mil megawatts de energia, mas a média é só 4.500. E nós, com esse mesmo recurso, poderia pegar o Brasil inteiro, vou pegar um exemplo, estado como o Piauí, que tem cidade onde foi feito o Minha Casa Minha Vida, lá em Luzilândia, por exemplo, com 300 unidades, que não podia ligar essa vila lá de Minha Casa Minha Vida, porque senão a cidade de Luzilândia ficava às escuras, porque a energia não permite que a gente possa fazer isso. Pegar aqui a Roraima, do meu amigo, meu companheiro, nosso amigo aqui, senador Telmário Mota, aonde a energia é como se fosse aquela vela bem fraquinha que fica o tempo inteiro acendendo e apagando, porque o sistema a ser interligado, que é a última capital que falta fazer a interligação via União, no sistema Tucuruí, Macapá, Manaus, tá certo? Ainda não foi feito por causa de algumas questões de meio ambiente. Foi, inclusive, um projeto que eu fiz avaliação no Ministério de Minas e Energia como profissional e aprovamos. Está tudo pronto para executar, não se sabe nem quando vai ficar pronto, talvez daqui a 2, 3, 4 anos, eu espero, com boa vontade do governo. Então, nobre senadora Rose de Freitas, para concluir, Vossa Excelência traz um tema da altíssima relevância para essa casa.
precisamos ter realmente a tranquilidade para planejar, para que o município, para que o Estado e para que a União possa melhor utilizar seus recursos. E, para isso, nós precisamos ter a tranquilidade de definir que, quando acontece uma desoneração, quando acontece alguma renúncia, não pode ser quem paga o pato, primeiro o mais fraco. Primeiro, quem está na ponta. É a mesma questão que me levou a fazer a CPI da Anatel, porque a gente tem que evitar esse tipo de questão, de sempre ter o raciocínio que tem que pagar o pato do novo senador Paulo Paim. É exatamente o aposentado, é exatamente o nosso trabalhador, que é o único que é certeza que esse paga imposto, porque tem que fazer declaração de imposto de renda e colocar lá o trocado que ganhou e mostrar quanto foi que foi recolhido e muitas vezes não consegue restituição nenhuma, enquanto vários outros estão sonegando. Então, muito parabéns a Vossa Excelência, estou junto com a tese de Vossa Excelência, o que eu puder ajudar nesse nível, nesse pacto federativo, nessa construção de uma metodologia adequada para que o Brasil possa usar melhor seus recursos, não tenha dúvida que estarei sendo solidário com Vossa Excelência. Tá bom, nossa senadora? Agradeço a Excelência a sua parte e tenho certeza da sua militância sobre as causas municipalistas importantes para o Brasil. Vossa Excelência está falando de um programa que faz parte de uma iniciativa do ex-ministro Eduardo Braga e que sequer em prática foi colocado. Eu estava abordando esse tema porque quero fazer algumas considerações importantes sobre isso. Na verdade, Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que as consequências atingem lá na ponta. Eu diria mais, nem é só a unidade municipalista, mas a vida do cidadão como um todo. O Brasil vive em intempéries e contravertidas posições que, no final, não melhoram em nada a vida do brasileiro. Nós fizemos um país de faz de conta para tudo. Eu vou dizer que nós temos que levar em conta, nessas considerações que eu estava fazendo, até de pensar em somar ao atraso dos repasses, o agravamento da dificuldade da consecução das metas importantes que cada um planejou, em especial as metas estabelecidas em políticas públicas, que atribuem funções estratégicas aos municípios, como, por exemplo, o Plano Nacional da Educação. Que país evolui sem ter um plano, umas diretrizes traçadas e seguidas rigidamente, se não for pela educação? É difícil alguém querer ser desenvolvido se não tiver um comprometimento mínimo das finanças públicas para suportar o plano de educação que tem que ser atendido nos estados e municípios. Há um duplo efeito para as prefeituras: o atraso dos repasses obriga a necessidade de reduzir despesas e de cortar investimentos todos os dias. Para os cidadãos, dos quais nós não podemos esquecer, cortes nos orçamentos municipais significam interrupção de serviços básicos e essenciais, como transporte público, programas sociais, ações de saúde pública, que todos estão vendo que falta no país inteiro, e educação. Aqui eu gostaria de destacar que a educação é justamente a área de atuação governamental que mais consome recursos municipais. É só fazer a conta. Os municípios são justamente os entes federados que mais investem diretamente na educação. Segundo, inclusive, os dados que nós temos em mão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a União é responsável por 18% do gasto na educação. Os estados são responsáveis por 40% e os municípios respondem por 42% desses investimentos. Podemos prever, portanto, senhor presidente, que um abalo nas finanças municipais tenham impactos educacionais, tem impactos significativos na execução das políticas educacionais e que atrasos maiores ainda nos repasses provoquem uma paralisação de reforma de escola, redução de número de professores disponíveis, especialmente os que trabalham na educação infantil e no ensino fundamental. Por determinação constitucional, senhor presidente, a manutenção desse quadro é de competência dos municípios. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, as dificuldades que os municípios enfrentam confirmam, uma vez mais, algo que todos sabemos há muito tempo.
o Pacto Federativo Brasileiro precisa de profundos ajustes. Como parlamentar municipalista convicta que sou, sempre lutei por esta causa, que eu quero ressaltar aqui nesta casa, há muitos municipalistas também que entendem que são urgentes as reformas que deem oxigênio às cidades brasileiras. São urgentes reformas que garantam às prefeituras as condições necessárias para que elas possam efetivamente custear e executar as tarefas que lhes são atribuídas. A eterna dependência da União, tantas vezes mencionada pela União, que leva inclusive a cessear o sentido da luta da autonomia dos municípios, é a prova de que o Estado não beneficia, não contribui para o desenvolvimento municipais. Ao contrário, no momento de aperto, estamos restringindo aquilo que a Constituição garante como direito. Nós tomemos, por exemplo, o meu estado, o Espírito Santo. De acordo com a última edição do Anuário de Finanças dos Municípios Capixaba, 69 das 78 cidades do meu estado têm mais de 70% de suas receitas originadas por repasse da União e do Estado. E a maior parte desse repasse depende do futuro, do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Há casos em que a dependência fiscal é gravíssima. 13 cidades do meu estado têm mais de 90% da receita vinculada à transferência de outros entes federados. Entre essas cidades estão os municípios de Vargem Alta, Afonso Cláudio, Ibatiba, Santa Maria de Jetibá, Rio Bananal e, mais ao norte do estado, Boa Esperança e Montanha. Apenas 3 cidades do meu estado arrecadam de forma autônoma mais de 50% dos seus recursos. São 3 cidades luteranas localizadas ao sul do estado, beneficiadas pelo petróleo: Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim. O que explica a relativa autonomia fiscal desses municípios é que todos eles têm, senhor presidente, arrecadação em decorrência das participações de especiais de royalties do petróleo. São, por assim dizer, as exceções que comprovam a regra. E a regra que se impõe implacavelmente a todos os pequenos municípios do Brasil é a lei da penúria fiscal, o ditame da escassez de recursos, o código de ferro da dependência federativa. De 2013 a 2014, a arrecadação proveniente do ICMS no Espírito Santo reduziu-se em cerca de 83 milhões. O ICMS, compõe, junto com o Fundo de Participação dos Municípios, a maior parte dos repasses dirigidos à área de educação nas cidades. E voltamos, inclusive, a reforçar que, durante uma crise econômica como a que estamos enfrentando agora, a queda na arrecadação penaliza desproporcionalmente os municípios. Penaliza, inclusive, e tão somente e especialmente os menores, os mais dependentes, e prejudica de modo ainda mais desproporcional a prestação de serviços na educação. Em municípios que eu quero citar aqui, como o Rio Novo do Sul, por exemplo, uma pequena cidade capixaba que tem cerca de 17 mil habitantes, temos um índice de 8% de analfabetos. Se compararmos os dados de 2014 com os de 2013, a redução dos recursos destinados à educação em Rio Novo do Sul foi da ordem de 19%. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, atribuiu a Rio Novo do Sul nota 4,5. A meta colocada pelo MEC é de 4,9. Trata-se, portanto, de uma cidade que precisa urgentemente evoluir, que necessita por demais melhorar rapidamente esses indicadores. Mas quantos Rio Novos do Sul, senhor presidente, há no Brasil afora? Desses dados que indiquei, que compõem o índice FIJAM, de desenvolvimento municipal, apontam que 4.000, nada mais do que isso, senhor presidente, 4.328 prefeituras, ou seja, mais de 83% das prefeituras brasileiras, geraram em 2013 menos de 20% de suas receitas. O restante
como eu já citei, veio de transferências e repasse. Nesse cenário, quantos anos, décadas, vamos perder se não conseguirmos levar a educação às milhares de cidades pequenas no interior desse país? Temos de avançar. Não há jeito. Temos de fazer reformas, temos que corrigir as falhas do Pacto Federativo, encarar com a devida seriedade o problema da distribuição de responsabilidades e de recursos entre os entes federados. Temos pela frente um ano de crise, de retração do PIB, de déficit. Se o país não tomar as devidas providências, se não nos anteciparmos, a educação municipal será submetida a tornados, dilúvios, furacões e drásticas perdas. Precisamos não só demonstrar nossa solidariedade e nosso apoio a mobilizações empreendidas pelas associações estaduais de municípios, pela Frente Nacional de Prefeitos, pela Confederação Nacional de Municípios, mas também fazer a nossa parte aqui dentro do Parlamento, aqui dentro desse Senado. Precisamos dar celeridade à transformação de proposições que são fundamentais para a superação da crise das finanças municipais. Não posso deixar de destacar, neste sentido, o PLC número 465, 2005, que submetia a apreciação desta Casa para instituir o Fundo Nacional de Pequenos Municípios, o FNPM. Nossa intenção, senhor presidente, é facilitar a elaboração e o financiamento de projetos de interesse econômico ou social em municípios que tenham menos de 50 mil habitantes, que significa uma parcela de quase 75% dos municípios do Brasil. De acordo com a Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério da Cidade, mais de 80% dos municípios brasileiros contam menos de 50 mil habitantes e, portanto, para concluir todo o raciocínio que aqui expus, estariam aptos a se beneficiar com os recursos do tal Fundo Nacional de Pequenos Municípios. Essa e outras matérias que visam reequilibrar o Pacto Federativo em benefício dos municípios são mais do que nunca, senhor presidente, imprescindíveis para que possamos voltar a progredir em áreas estratégicas, como é o caso da educação infantil e do ensino fundamental. Essas fases formam a base do processo educacional e do desenvolvimento do país. Para encerrar, senhor presidente, reforço que é preciso regulamentar com plenitude, com clareza, com determinação, a repartição de responsabilidade e o regime colaborativo entre os federados. Encargos e receita devem ser distribuídos de maneira a refletir as prioridades dos municípios. O país necessita de soluções estruturais, de soluções eficazes, de soluções permanentes. Encerrando, senhor presidente, eu gostaria de dizer que não podemos perder outros 20 anos em meio a todas essas indefinições que abrangem, sobretudo, áreas sociais importantes, estratégicas, como a educação. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. E a essa hora da noite, só tenho que agradecer a Vossa Excelência.